A última mensagem que eu trouxe para essa igreja, eu me lembro que foi uma mensagem de fortalecimento no livro de Hebreus, no capítulo 12. E eu até falei sobre se cansar na fé, né? A jornada da fé pode levar alguém ao cansaço. E eu queria trazer uma outra mensagem de fortalecimento também. Passou mais um ano e Jesus não voltou. Não é verdade? Mais um ano se passou. E Jesus, mais um ano, não voltou. Então, a mensagem... e o pior é que muita gente tem abandonado a fé. A gente já tem visto uma apostasia no mundo. Não é? As pessoas cada vez mais estão abandonando a fé. O tempo está passando e muitos estão ficando para trás. E a mensagem, o tema da mensagem que eu queria trazer hoje para os irmãos é que os que esperam no Senhor renovam suas forças e são fortalecidos. Esperar no Senhor é a solução para você esperar Cristo. Quando nós esperamos no Senhor, esse é o meio de fortalecermos a nossa fé e de sermos fortalecidos pelo Senhor, para que ou Ele venha logo, ou Ele demore, nós estejamos de pé, fortes, esperando, fiéis à vinda do nosso Deus. Eu queria que vocês abrissem, por favor, a Bíblia de vocês no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40. Os que esperam no Senhor serão fortalecidos, renovarão as suas forças. Nós vamos ler alguns trechos desse capítulo e eu vou tentar colocar vocês no contexto desse livro, porque já que a gente vai estudar apenas um capítulo, é bom a gente entender o que é que está sendo dito, para não haver aplicações erradas, interpretações erradas. Então é bom. O livro de Isaías tem alguns aspectos bem interessantes. Eu posso me movimentar aqui? Dá para... É fixo, né? Pronto. Tem que ficar preso aqui. É bom botar uma algema aqui, porque se eu me empolgar, eu vou sair daqui, né? Mas tudo bem. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Os 39 primeiros capítulos de Isaías tratam de juízo. Os 39 primeiros livros da Bíblia do Antigo Testamento tratam também de juízo. A partir do capítulo 40 até o 66 são 27 capítulos. E nós encontramos aqui uma mensagem de consolo, de conforto, da vinda do Senhor, como também no Novo Testamento nós encontramos uma mensagem de bênção, o cumprimento do Antigo Testamento e uma mensagem também de consolo, tanto da primeira vinda, do cumprimento da primeira vinda, como também da segunda vinda de Cristo. O livro de Isaías é chamado de o Evangelho do Antigo Testamento. Os primeiros capítulos desse livro, ele vai tratar sobre juízo a várias nações do mundo. Parte desses juízos já se cumpriram. A queda da Babilônia, a queda da Assíria, a queda de Amon, a queda de Moabe, a queda de Jerusalém, a queda de Israel. Mas ainda tem muita coisa para se cumprir. Muita coisa do livro de Isaías que já se cumpriu na época do Antigo Testamento, se cumpriu com a primeira vinda de Cristo, ainda vai se cumprir com a sua segunda vinda. O livro começa, o capítulo começa com a palavra consolai, consolai o meu povo, e é repetida a palavra para dar ênfase. Diz o vosso Deus, falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é findo o tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda ao nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados. Todos os montes e outeiros, o que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o diz. Então, esse capítulo que introduz a nova seção do livro, uma seção de bênção, de conforto, ela inicia com a palavra consolo, que é repetida. Agora, o que é que tem a ver isso? Vamos entender. Se você pegar esse livro
e você lê junto com ele Amós, Miqueias e Oséias, você vai perceber que os 4 eles são contemporâneos, principalmente se você ler aquela introdução. O contexto é o mesmo. Se você assistiu o Jornal Nacional ou o Fantástico, ou assistiu um desses programas aí, não sei se ainda tem Barra Pesada, o 90, esse tipo de programa policial, e você lê esses livros, principalmente o livro de Miqueias e Oséias, você não vai ver nenhuma diferença. Estupro, assassinato, adultérios, perjúrios, o filho desobedece ao pai. Não pode se confiar nem naquela em que você reclina sua cabeça sobre ela. Infidelidade de todas as partes. A opressão daqueles que governam sobre os que são liderados. Então não há diferença nenhuma daquilo que a gente tem vivenciado hoje. É altamente contemporâneo o contexto desses 4 livros. E para a gente entender o que significa isso aqui, consolar o meu povo, nós vamos perceber algumas coisas que realçam ainda mais o amor de Deus. Esse povo aqui vivia a seguinte situação: eles adoravam a Deus na lua nova, nos sábados, as 3 festas anuais. Eles estavam sempre oferecendo seus sacrifícios a Deus, mas no seu dia a dia, eles desprezavam a Deus nas suas práticas. O contexto seria mais ou menos isso. Você vive a sua vida de qualquer jeito aí, mas no domingo você não perde um culto. Mas no seu negócio você é irregular nos negócios, você faz falcatruas lá na sua venda, quando você está oferecendo um produto que não é bom, ou quando você coloca uma balança enganosa. Mas no domingo você não perde um culto. Nós encontramos também a confiança no homem. Deus havia dito que iria levar esse povo cativo. O reino do norte seria levado pela Assíria, e aconteceu em 722 a.C. E o reino do sul, Judá, seria levado pela Babilônia, e aconteceu em 586. Deus prometeu para eles. E eles estavam fazendo aliança com outros povos, porque a Assíria estava invadindo. E eles, no lugar de confiar em Deus, eles estavam confiando no Egito, fazendo aliança com outro país para poder se livrar de uma nação que os estavam oprimindo. Confiança em homens. A gente faz muito isso. Nós encontramos também o problema da idolatria. Se você abrir o capítulo 44 e o 46, você vai encontrar lá a descrição da idolatria. O homem vai na floresta, ele pega um pedaço de madeira, de cipreste, ele corta a metade de um tronco, ele racha a lenha, ele coloca a lenha no fogo, ele pega um pedaço de carne e coloca lá para assar. Se ele estiver sentindo frio, ele fica ali pertinho do fogo para se aquecer. Com outro pedaço do tronco, ele esculpe um deus, coloca o adorno e ele coloca ali em cima para poder ser adorado. Então a situação desse povo era essa. Eles adoravam a Deus, mas eles adoravam os ídolos. Eles adoravam a Deus, mas eles tinham práticas corruptas. Corruptas. E Deus então passa 39 capítulos dizendo: eu vou levar vocês para juízo. Eu vou tirar vocês da minha terra. Eu vou assolar esse lugar todo. Ninguém vai escapar daqui. Se vocês se esconderem nas cavernas, eu vou procurar vocês como quem está caçando com uma lanterna na mão. Vocês não vão escapar de mim. E aí nós encontramos aqui esses capítulos que são bem conhecidos, o 41:10, não temas, ó vermezinho de Jacó. O 43, não temas, se fores para o fogo, para a água, eu passarei lá contigo. E isso destaca ainda mais o amor de Deus. O que eu queria destacar aqui em primeiro lugar é que Deus está preocupado com o nosso consolo. A Bíblia está preocupada com o nosso consolo. A palavra de Deus revela que Deus se preocupa conosco. Então nós encontramos aqui um Deus que está dizendo para o seu povo que vai discipliná-lo, mas ao mesmo tempo ele procura confortar esse povo. Irmãos, Deus tem preocupação no sentido positivo, de estar atento, de querer o nosso bem, de querer o nosso consolo. Se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, você vai perceber lá que a instrução do arrebatamento é dada exatamente para que haja consolo no meio do povo de Deus.
Quando Paulo descreve o processo do arrebatamento ali, porque irmãos estavam perdendo seus entes queridos e estavam ficando desanimados em relação a eles, então Paulo está dizendo, olha, eu estou escrevendo para vocês porque eu não quero que vocês fiquem aí sem esperança, que vocês fiquem desanimados como os que não têm esperança. E aí no final, depois dele descrever o processo do arrebatamento, ele diz, consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses capítulo 1, ele começa aquele livro tratando sobre a consolação de Deus, dizendo que Deus é o Deus de toda consolação, que nos conforta, que nos consola nos nossos momentos de tribulação, para que quando a gente passe por dificuldade, por tribulações, por angústias, nas adversidades dessa vida, nós possamos consolar aqueles que estão passando também pelas mesmas coisas que nós passamos. Deus está preocupado com o nosso conforto espiritual, com o nosso consolo. Esse povo, mesmo vivendo dessa forma, mesmo trocando a Deus por ídolos, Deus estava preocupado com o remanescente dentro da nação. Como o próprio profeta Isaías, talvez alguns justos dentro dessa nação, porque tinham os justos, ouvindo 39 capítulos de Juízo e pensando, meu Deus, então não vale a pena servir a Deus, eu vou entrar junto com esse povo também na disciplina, no juízo. E Deus então está confortando o seu remanescente. Irmãos, nós passamos por dificuldades na nossa vida, todos nós passamos. A Bíblia mostra isso. Se você ler, por exemplo, Romanos capítulo 5, verso 3, ele vai dizer, mas nos gloriemos também nas tribulações. Porque a tribulação produz perseverança, perseverança, experiência, experiência, esperança. Tiago, em capítulo 1, versículo 2, ele diz, filhinhos, tende por grande motivo passar por provações. Ele vai dizer que essas provações vão produzir em nós a perseverança, e a perseverança tem a ação completa. Em 2 Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo, no versículo 16, ele diz, por isso não desanimamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, se deteriore, envelheça, contudo o interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12, ele diz, não estranhe o ardente fogo que vem sobre vós, para vos provar como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que quando ele se manifestar, vós vos regozijeis e exulteis juntamente com ele. Então a Bíblia nos incentiva a ter uma visão correta em relação ao sofrimento, à tribulação. E ela nos anima. Deus está preocupado com o nosso consolo em meio à tribulação, em meio aos sofrimentos dessa vida. No Salmo 34, 19, diz que muitas são as aflições do justo, muitas, mas o Senhor de todas os livra. Deus está preocupado com o seu consolo. Uma outra coisa que eu queria destacar aqui ainda nesse texto, eu vou fazer aqui uma comparação que o texto faz, eu vou tentar passar para os irmãos expressar, é que no texto é feita uma comparação entre a confiança em Deus e a confiança nas outras coisas. Deus estava dizendo que iria destruir a Babilônia. E a Babilônia tinha muros intransponíveis, 92 quilômetros de extensão, 70 metros de altura, em alguns lugares chegava a 13 metros de largura. E Deus estava prometendo para esse povo que iria livrá-lo quando ele os levasse para terras distantes. Ele iria trazê-los novamente. A palavra do Senhor, ele diz aqui no versículo 5, a glória do Senhor se manifestará e toda a carne haverá, porque a boca do Senhor o disse. Então Deus está dizendo, sou eu que estou garantindo isso. Nós temos uma tendência natural de confiar naquilo que é visível. Esse texto também vai mostrar isso, o contexto aqui. Nós temos uma tendência natural de confiar em pessoas quando passamos adversidades, dificuldades. Muitos de nós já tivemos a tendência de confiar nos ídolos e Deus vai mostrar que tudo isso é vão. Por exemplo, no versículo 6 a 8,
Ele vai dizer, uma voz diz, clama. E alguém pergunta, o que vou clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do Senhor nosso Deus permanece eternamente. Então, o que é que Deus está fazendo aqui? Ele vai tentar comparar a eternidade da palavra de Deus, a confiança que nós podemos ter na palavra de Deus, ao invés de confiar no homem. Lembra, esse povo aqui estava tentando buscar a sua ajuda, recursos, numa nação, no Egito. Bem, o Egito é uma grande potência, tem cavalos maravilhosos, tem um armamento bom, eles podem nos ajudar. Mas, pastor, o que é que isso tem a ver com a gente? Tudo. Às vezes, quando a gente está passando por uma situação difícil, o que é que a gente faz? Quem é, às vezes, a primeira pessoa que a gente pensa? É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um amigo que é gerente de banco, é um cara que tem uma empresa, que tem um recurso melhor, é um primo, é um irmão, é um dinheiro que a gente tem, seja lá onde for. Mas Deus está tentando mostrar aqui para nós que a nossa maior confiança, a nossa prioridade de pensamento deve ser voltada para cima e não para portas laterais. E aqui Deus está tentando mostrar para o povo que a confiança numa outra nação, que a confiança em homens é vã. E Deus compara a nação, compara os povos com aquele matinho que cresce ali fora, com a erva. Se você for viajar ali para o lado do Cariri, você vai perceber que quando a gente vem pegar uma região seca. Quem não conhece, olha e diz, olha que vegetação, que está tudo morto. Dá 3 chuvas. Começa a ficar tudo verde, é impressionante. Seca. Mas ela não está morta, ela está se protegendo, ela está soltando as suas folhas para haver uma evaporação menor, uma perda de água menor. Mas Deus compara a humanidade, o poder da humanidade, a força do homem, a força de quem a gente confia com uma erva que murcha. Mas ele está dizendo que a palavra dele garante que o Senhor se manifestará, a sua glória será manifesta, e já aconteceu, e vai acontecer novamente. Eu fico olhando para algumas pessoas. Lá no Juazeiro eu não tenho uma noção muito grande, assim, só quando eu olho para os meus filhos, que o tempo está passando. Mas quando eu volto no Aquiraz, o impacto é muito grande. Já são 17 anos lá. E eu fico olhando para algumas pessoas que hoje já estão andando bem curvadinhas, que já não tem um cabelo preto na cabeça, e que quando eu morava aqui, eu era criança, eu via essas pessoas na glória, de carrão, com força, com dinheiro, com vigor, com beleza. E onde está tudo isso? Saindo pelo ralo. Acaba. A glória do homem passa. Como um capim que nasce, como uma erva no campo que nasce e morre e seca e é lançado no forno. Confiar no homem é vão. No versículo 15, ele compara a confiança no homem, ele diz, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Você já chegou a fazer isso alguma vez? O leiteiro chega na sua casa e ele pega 1 litro de leite, coloca dentro da sua vasilha. Aí ele pendura a vasilha, sei lá se ainda é assim, aqui. E aí você olha e diz, ei, seu leiteiro, o senhor está me roubando. Ele diz, como assim? Olha, ficou 3 pingos de leite ainda dentro da vasilha. O senhor não pode fazer. Você já viu alguém fazendo isso? Ninguém faz isso. Porque o pingo de leite ou o pingo d'água que fica dentro da vasilha é insignificante. Ninguém briga por aquilo porque não vale nada. Antes aqui alguém ia pesava, hoje você já compra tudo empacotado, mas quando tinha aquelas balanças, coloca aí 1 quilo de farinha, você colocava 1 quilo de farinha. Aí pegava aquela vasilhinha que colocava farinha dentro, aí o cara diz, ei, você está me roubando. Ele diz, como eu estou te roubando? Olha que tem um pozinho ainda dentro da vasilha que o senhor pesou a farinha. Pegue aí um espanador, alguma coisa, e puxe o pozinho da farinha, porque eu preciso dela. Ninguém faz isso. Porque o pozinho que fica na vasilha de pesar é insignificante. É isso que Deus está tentando dizer. As nações. Você conhece, já ouviu falar de uma nação chamada Estados Unidos? Que quando quer ir num país e destruir, fazer o que eles quiserem, ele faz e ninguém se mete? Pois essa grande potência para Deus é nada. É como 3 pingos de leite que ficou dentro da vasilha.
É como aquela poeirinha que ficou da farinha dentro da vasilha de pesar. É isso que Deus está tentando ensinar para mim e para você. No versículo 17. Todas as nações são perante ele como nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Versículo 21. Acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, não atentastes para os fundamentos da terra, ele está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Quando eu era criança com meu primo aqui, o Marcos, um primo meu, a gente ia lá para o Berrabode, onde hoje lá é um loteamento, aquilo tudo era do meu avô. E quando a gente pegava ali aquela entrada ali dos 9 irmãos, ali o João César, o pessoal que alguns conhecem, a entrada do João César, então ali só era mato de um lado e do outro, e toda vez que a gente ia, a gente encontrava o que a gente chamava de soldadinho, aqueles gafanhotos pequenininhos, bonitinhos, coloridos, filhotes, e a gente pegava aquele soldadinho e, como criança, 10, 11, 12 anos, a gente pegava, uns a gente arrancava as asas para ver se ele voava só com 2, o outro a gente quebrava as pernas, aquela coisa de criança, né? Arrancava as perninhas ali, fazia aquelas coisas. São insignificantes. Eles não podiam fazer nada. Ninguém faz isso com o escorpião, né? Porque o escorpião ele tem um ferrão lá e ele vai machucar. Mas o gafanhoto não, é nada. Deus está dizendo que as nações do mundo, que os povos, que a pessoa em quem você confia aqui é nada. Ah, mas eu tenho 15 mil reais de poupança no banco. Ótimo! Você confia nela que ela vai te assegurar 2 dias numa UTI. Não é legal isso? E aí a gente vê irmãos aí, aqui com certeza deve acontecer lá, a gente tem muita gente. E as pessoas às vezes tá precisando fazer uma cirurgia, não tem R$1 e consegue alguém que Deus providencia, que tem um médico, que tem esse, que não sei o quê, que precisa. Um irmão fez uma cirurgia do coração lá agora. Ele ia gastar 45 mil reais. Ele gastou 200 reais para fazer essa cirurgia. A confiança no Senhor é o melhor. Nós nos iludimos, irmãos, a gente tem a tendência a confiar no visível. É isso que Deus está tentando mostrar para a gente. Não confie no visível. Não confie no homem. Jeremias 17:9 diz isso. O 5. Maldito o homem que confia no homem. E é a nossa tendência natural, mas não é só isso. Versículos 18, olha o que ele diz aí no 18. A quem, pois, comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O que é que Deus está querendo dizer com isso? Ele está chamando a nossa atenção, porque às vezes nós colocamos pessoas como Deus. A nossa tendência é de confiar nos ídolos. Olha o que ele diz aqui no versículo 18, 19. O artífice funde a imagem, o ourives a cobre de ouro e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe a madeira madeira que não se corrompe. Busca um artífice, perito, para assentar uma imagem esculpida, que não oscile. O que é que Deus está tentando dizer aqui? Que quando a gente não confia no homem, a gente acaba confiando em ídolos. Eu vim há pouco tempo conversando com a minha esposa. A gente vinha ali da prainha, a gente estava falando exatamente sobre ídolo. As pessoas confiam nos deuses. E ela estava dizendo, por que as pessoas têm aquele argumento de dizer que não, os deuses que a Bíblia proíbe são aqueles do Antigo Testamento. Não, é qualquer um. Um Deus é qualquer pessoa ou coisa que você coloca a sua confiança, deposita a sua confiança, você roga para ele. E é isso que Deus está tentando dizer aqui, mostrando. Quantos de nós aqui, hoje eu vejo um monte de gente convertido, quando eu volto é sempre uma alegria para mim, ver mais e mais pessoas se convertendo. Mas se você olha aqui que Deus está condenando a idolatria. E o que nós fazíamos? Dia 23 de janeiro, 19 de janeiro, a São Sebastião, 19 de março, nós íamos à procissão de São José. O mês de maio todinho nós fazíamos novena Maria, lá é renovação. O mês de julho é o São João, Santo Antônio, São Pedro. O mês de outubro, dedicado a Nossa Senhora, e nós vivíamos isso.
E se você for olhar, você vai perceber aqui que Deus está condenando exatamente essa prática e dizendo que a pessoa vai lá, corta madeira, esculpe, leva para um artífice. O artífice dá a forma de um ídolo. E a gente pega aquilo e coloca em cima lá do local para ser adorado. Você pode anotar aí Jeremias 40, 10, ele fala sobre isso. O Êxodo 20, o segundo mandamento, que nós fomos enganados. Eu vou dizer isso aqui até para você conferir na sua Bíblia. Nós temos 10 mandamentos da Bíblia e do catecismo. Os 10 mandamentos da Bíblia são: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. E o que foi feito? Esconderam esse mandamento, o segundo, não farás imagem. Você pode procurar na sua Bíblia, Bíblia católica, Êxodo capítulo 20. O segundo mandamento é não farás imagem de escultura. E tiraram esse no catecismo. Mas como resolver o problema? Botaram esse para ser o segundo, esse o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o nono. Falta um. É simples. Pegaram o 10º mandamento, que é: não cobiçarás a mulher do teu próximo, o jumento do teu próximo, a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, o escravo do teu próximo e nada que pertença ao teu próximo. Tiraram uma parte dele, a mulher, colocaram no 9º. Não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás as coisas alheias. É simples. É o mesmo mandamento que dividiram para colocar no canto de um que haviam tirado, mas é o mesmo mandamento. Então Deus condena a idolatria. Eu já fui um devoto fiel de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e acreditava com fé naquilo. E eu estou dizendo isso para você entender. Talvez eu não sei, eu não conheço todo mundo que está aqui. E eu não estou dizendo isso como ofensa, como zombaria, eu estou falando com sinceridade, porque eu já vivi isso. E o povo aqui vivia isso. No 44, vamos ler o 44 aqui, o 46, bem rapidinho aqui. Você pode abrir lá. Versículo 9, 44, 9. Todos os artífices de imagem de escultura são nada. Suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada valem, elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices... Tirou aqui a folha. Pois os mesmos artífices não passam de homens. Juntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo, pá, pá, pá. Forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome, a sua força falta, ele não bebe água e desfalece. O artífice de madeira estende o cordel, com o lápis esboça uma imagem, alisa com a plana, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em sua casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo a escolha entre as árvores do bosque. Planta um pinheiro, a chuva faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, e com a parte da sua madeira se aquenta e coze o pão. Também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem, se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo com ela, coze a carne para comer. Assa, farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então, do resto, faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se, lhe dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. Nada sabem, não entendem, porque lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: epa, peraí, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi. Faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer: não é uma mentira aquilo em quem confio?
Então o que é que Deus está tentando mostrar para nós? A confiança no homem é vã. O homem é comparado a um pingo d'água, ao pozinho da balança. O homem é comparado com a erva. O homem é comparado com o gafanhoto. Mas eu queria, então, mostrar, e também os ídolos da mesma forma. É vã e inútil a confiança nos ídolos. Mas nós somos encorajados, irmãos, a confiar somente no Senhor. Confiar apenas no Senhor. E aqui é a segunda parte do texto que eu queria destacar. Deus estava mostrando para Israel que ele é o único digno de confiança. E a partir daqui do 40 até o 66, Deus vai trazer mensagem de conforto para ele. E Deus precisa garantir para eles tudo que ele iria dizer como bênção, como fortalecimento. E que garantia Deus nos dá? Versículo 12 é a primeira garantia. Deus é maior do que toda a sua criação. E ele pergunta: quem na concha da sua mão mediu as águas? Tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra? E pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Deixa eu tentar te dar uma dimensão da grandeza de Deus. Não tem como fazer isso, mas essa comparação que é dada. Você já parou diante do mar e você já olhou a grandeza e todo mundo, quando já viu, já disse: é grande demais. Quando a gente olha o planeta Terra num mapa mundi ou num globo, a gente percebe que tem muita água, muito mais do que terra. E Deus é tão grande, ele se apresenta como tão grandioso, que ele diz, ele pergunta para nós: quem encheu os oceanos com a concha da sua mão? É como se ele foi lá, criou um pouquinho d'água na concha da sua mão e derramou na terra com muito cuidado e encheu todos os oceanos. Tem grandeza? Ele pergunta: quem mediu os céus a palmos? Medidas a palmos eram para coisas pequenas, como um móvel desse aqui. Medidas maiores eram feitas geralmente com um cano, uma vara de medir. As coisas pequenas se mediam a palmos. Se você olhar para o céu, você vai ver uma coisa grandiosa lá em cima. A gente tem estudado, tem escutado coisas aí da ciência. Foi criada uma medida, porque não dá para medir as coisas ali fora com quilômetros. Uma estrela para outra tem 1 trilhão e 300 bilhões de quilômetros. Não dá para se medir assim. Então eles tiveram que arranjar uma medida padrão. A luz percorre 300 mil quilômetros em 1 segundo. 1 segundo, a luz percorre 300 mil quilômetros. Então, para se medir distância na astronomia, eles usam o padrão ano-luz, que significa a luz percorrendo 300 mil quilômetros no segundo, mais 300 mil, mais 300 mil. Em 1 minuto, ela vai percorrer 60 vezes 300 mil quilômetros. Em um dia, você fica imaginando que distância a luz percorre em um dia a 300 mil quilômetros por segundo. Nós temos estrelas aí que estão a centenas de anos-luz, a milhares de anos-luz de nós. Mas isso para Deus é tão pequeno que ele só necessitaria medir a palmos. Como se fosse necessário medir esse móvel e tivesse tudo ali no controle das suas mãos. O Monte Everest, tem gente aí que se prepara anos e anos para subir, é o maior do mundo, 8 mil metros de altitude. Tem gente que morre, já morreu o Himalaia, já matou muita gente. São montes gigantescos. Mas Deus está dizendo aqui que ele é tão grande que é como se ele foi lá na balança de precisão. Você já viu balança de precisão? Pesa cocaína, pesa ouro, grama, né? Você coloca ali só o vento, pode balançar, mexer com aquilo. E Deus está dizendo aqui que é como se ele pegou o pozinho que sobrou da balança, ou aquilo que é pesado numa balança de precisão para montar o Everest, o Himalaia, o Aconcagua. É nada. Esse é o Deus que nós somos incentivados a nos encorajar, a nos fortalecermos, a confiar nele. Versículo 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Aqui o profeta Isaías está questionando aqui. Vem cá, minha gente. Quem foi que ensinou para Deus? Quem foi o professor de Deus? Quem foi o seu professor no seu seminário? Quem foi o instrutor de Deus? Quem é essa pessoa que foi o guia de Deus quando ele era menino? É isso que o profeta está perguntando.
Quem guiou o Espírito do Senhor, como seu conselheiro o ensinou, com quem ele tomou conselho para que desse compreensão, quem o instruiu na vereda do juízo, e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento. Aqui tem uma lição muito importante para nós, queridos irmãos. Às vezes a gente passa por situações que a gente diz, Deus, o Senhor errou. O Senhor não era para ter feito isso comigo, não. E quando a gente vai orar, que a gente diz, olha Deus, o Senhor pode fazer assim, assim, faça isso dessa forma, e depois de um tempo o Senhor faz isso desse jeito. Quem disse que Deus precisa que a gente ensine alguma coisa para Ele, irmãos? Mas o fato aqui é que Deus tem caminhos certos para nós. No capítulo 56, versículo 8, Deus diz, olha para o céu e veja como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos maiores que os seus caminhos, e os meus pensamentos maiores que os seus pensamentos. A gente não entende quando passamos por dificuldades. A gente não entende por que algumas coisas dão errado na nossa vida. A gente não entende por que a gente casou com aquele marido ou com aquela esposa. Por que tinha que ser? Foi um erro meu. Não deu certo, eu frustrei o plano. Não existe isso. Deus sabe o que Ele está fazendo na sua vida. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam. Aqueles que são chamados para o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Tudo o que acontece na sua vida vai cooperar para você ser feito, formado, forjado à imagem de Cristo. Deus não erra, meus queridos. Pode ter certeza disso. Antes de viajar, uma irmã chegou para mim e disse, uma irmã que nós amamos muito, pastor, minha filha, o Senhor, eu não queria nunca me decepcionar com vocês. Eu disse para ela, irmão, eu posso lhe decepcionar. Eu posso lhe decepcionar, eu vou tentar nunca lhe decepcionar querendo, mas pode ter certeza que eu tenho todo o potencial para te decepcionar. Mas o Deus que você serve, que eu sirvo, Ele nunca vai te decepcionar. Nunca. Então não pense que está tudo errado. Tem momentos na nossa vida que a gente olha e diz, pronto, eu acho que a graça terminou aqui. Eu acho que daqui para frente não tem mais jeito. Talvez você já tenha pensado nisso do seu casamento. Bem, acabou. Não dá mais, aqui não tem mais o que se fazer. Talvez você já pensou nisso em relação ao seu filho. Bem, agora ele se perdeu mesmo, se desviou, não tem mais jeito. Meus queridos, o profeta está tentando mostrar para a gente aqui que Deus tem os planos corretos para nós. Ele nunca precisou de professor, de instrutor, de guia, de mestre, de conhecimento maior, porque Ele detém todo o conhecimento. E nós podemos confiar. Então o que a gente aprende aqui? Deus é maior do que todas as coisas criadas. Segundo, Deus tem todo o conhecimento nele mesmo. Isso dá confiança para nós. E versículo 21 e 22 ele diz, acaso não sabeis, porventura não ouvis, não tem sido anunciado desde o princípio, não atentaste para os fundamentos da terra, ele está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos, ele é quem estende os céus como uma cortina e desenrola como uma tenda para neles habitar. O que é que ele está tentando mostrar novamente? Ele está mandando a gente fazer uma análise, para um pouquinho. A nossa civilização da energia perdeu muito. A gente perde o brilho das estrelas todo dia. Tá aí, estão lá em cima. Só quando a gente viaja para um lugarzinho mais escuro, ou a gente tira um momento para meditar, a gente olha e vai ver a grandeza. Meu Deus, é demais. Essa grandeza toda que está em cima, Deus compara isso tudo como alguém que pegou a janela da sua casa, tirou a cortina para lavar, chegou no quintal, deu uma sacudida na cortina, para tirar a poeira e jogou dentro da máquina. Então é como se Deus fez isso quando foi formar o céu, deu uma sacudida e criou o que para a ciência ainda hoje é conhecido como infinito. Há um conflito, alguns cientistas dizem o universo é infinito, está em expansão. Alguns outros cientistas já estão acordando para a realidade dizendo o universo não é infinito. Então está o conflito, finito ou infinito? Expansão ou já acabou? A Bíblia diz que já acabou, Deus criou, não pode ter duas coisas infinitas no universo. Ou Deus ou o universo. Se Deus é infinito, o universo é finito.
E ele está mandando, olhe, será que você não atentou para os fundamentos da terra? Será que você não tem percebido que desde o princípio tem sido anunciada a grandeza de Deus? Será que você não percebeu que ele está lá em cima, sentado, olhando para os moradores da terra, como se fosse um monte de gafanhotos? É impressionante a gente pensar. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Deus escuta a oração de todos os crentes. E Deus sabe o pensamento de cada pessoa do mundo. Eu acho linda a passagem de Ezequias aqui nesse mesmo livro. E também no livro de Crônicas. Quando Senaqueribe manda uma carta para o rei Ezequias, desafiando, não confie em Ezequias, não confie nesse Deus, porque nós já destruímos os deuses de Ita, de Rena, de Sefarvaim. Olha para os deuses de Samaria, puderam fazer alguma coisa? Então não confie em Jeová, porque ele não vai poder fazer nada. Renda-se, faça aliança comigo. O rei Ezequias pega a carta e leva a carta no templo, põe aquela carta no chão, se prostra diante daquela carta, e ora, e entrega a carta ao Senhor, e chora, e clama, e adora. O Senhor manda o profeta Isaías voltar lá e dizer para ele, não temas, o mesmo caminho que ele vê, ele vai voltar, não vai atirar uma flecha nesse lugar. E o Senhor consolou o coração de Ezequias. E o Senhor manda uma profecia para o rei Senaqueribe, dizendo, conheço o teu assentar, o teu levantar, conheço o teu furor contra mim. Eu acho lindo aquilo. Quando Deus revela para Senaqueribe que ele conhece todos os projetos, planos e intenções e furor contra Deus. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quais são as suas lutas. Bem, para a gente encerrar, Deus tem mostrado aqui que a confiança no homem, nos ídolos, é vã, é inútil. Ele tem mostrado e tem dado aqui toda a garantia para nós podermos confiar nele. Ele é maior do que tudo. Ele não precisou de professor, ele conhece tudo. E a gente pode confiar nele. Ele está preocupado com o nosso consolo, com o nosso conforto. Mas já que a mensagem é os que esperam no Senhor revigoram suas forças, no final do trecho, então, ele vai, versículo 25, ele diz, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? A gente compara. A gente compara Deus com ídolos, a gente compara Deus com pessoas, com um primo, com dinheiro no banco, com confiança em algo. Mas ele pergunta, a quem você está me comparando? Aí ele vai e diz, levanta os olhos ao alto. Aquilo que eu já falei aqui, vejam. Quem criou essas coisas? A gente olha de dia, a gente vê o sol, a lua. Às vezes a lua aparece durante o dia. A gente vê as nuvens, né? Quem já andou de avião aqui, anda lá bem pertinho das nuvens. Às vezes o avião passa dentro da nuvem. E a gente não tem como não ficar admirado daquilo. Você já viu essa enxurrada que deu lá em Fortaleza agora? Você sabe onde era que estavam aquelas águas? Lá em cima. Eu acho isso tremendo. As águas que inundaram há pouco tempo Fortaleza, um pouquinho, estava lá em cima. Elas passam aqui em cima de nós, toneladas e toneladas. Sabe por que elas não caem aqui em cima de nós e nos afogam e nos esmagam? Porque Deus criou as leis responsáveis para que essa chuva caia em forma de pingos. O homem é o responsável porque ele desestrutura a cidade toda. A culpa não é de Deus da inundação, a culpa é do homem. A falta de estrutura. São Paulo a mesma coisa. Mas o que eu quero destacar é olha para cima, o que Deus está dizendo aqui, olha para cima. Avalia, olha, observa, medita. Meu Deus, quando a gente para pensar no sol, como é que aquelas nuvens estão suspensas lá em cima? Toneladas de água. Quando a gente olha para as estrelas que estão lá em cima, e ele vai dizer aqui, aquele que faz sair o exército das estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, porque ele é grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Você sabe o que é que significa isso aqui para nós? Os cientistas dizem que tem mais estrelas no céu do que grão de areia na terra. Tem mais estrelas no céu do que grãos de areias em todas as praias do mundo. E aí eu digo para você, se o Senhor fez cada uma dessas estrelas sair, Ele conhece cada uma delas pelo seu nome.
A Bíblia fala que existem milhões de anjos. E o Senhor conhece cada um deles pelo nome. Que aplicação isso tem para nós? Você acha que Ele não sabe o que você passa? Você acha que Ele não conhece você? Você acha que Ele não se preocupa com você? Porque essa é a nossa sensação quando passamos por dificuldade. Olha o que diz o texto seguinte aqui, ó. Versículo 27. Por que dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor. O meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não é isso que a gente diz? Quando está passando por aquelas aflições, dificuldades, Deus me abandonou. Não, Ele não me ama mais. Ele não está vendo o que eu estou passando. É isso. O que foi que os discípulos disseram quando estavam dentro do barco e o Senhor estava dormindo? Foram lá acordá-lo rapidamente e disseram, Senhor, não te importas que perecemos? É o primeiro pensamento. Senhor, o Senhor não está vendo quantas lágrimas eu tenho derramado? O Senhor não está vendo quanto sofrimento eu tenho passado? E o povo dizia isso. O Senhor não vê o nosso problema. O Senhor não vê a nossa dificuldade. Minha vida passa despercebido a Deus. Olhe para o céu. Quando você for embora e olhe o número de estrelas que é possível, você vê a olho nu. Só as que você consegue ver a olho nu. E Deus sabe o nome de todas elas, fora as inúmeras que a gente não consegue ver. Você acha que Deus esquece de você? Você acha que Deus não se importa com você? Não é isso que o profeta está tentando dizer para aquele povo e para nós. E aí, versículo 28 diz, não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, mais uma vez Ele dá outra força, outro incentivo. Olha, Deus criou toda a terra que está aí fora. Tudo que está aí fora, cada planta, cada árvore, cada montanha, cada oceano, cada peixe. Hoje a gente estava ali na Cofeca, um cavalo marinho lindo. A gente colocou o bichinho dentro d'água, eu peguei mergulhando, coloquei lá. Aí ele sai, uma nadadeirazinha nas costas, duas aqui do lado. Lindo, lindo, meu Deus, foi o meu Senhor que criou, projetou e criou esse bicho. Tudo, as coisas mais complexas que tem nesse mundo. É isso que ele está tentando dizer. Será que você não sabe, você não tem escutado que o eterno Deus, que criou tudo isso aqui, Ele não se cansa, não se fatiga, não pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, os moços de exaustos caem. Isso aqui é uma realidade. Eu já fiz, eu gosto lá, a gente brinca, faz trilha, brinca de paintball, e às vezes a gente faz umas trilhas lá, e quando chega os caras estão tudo com as coxas tudo cheio de cãibra, senta, pastor, não aguento mais, vou ficar por aqui. Fomos pro paintball agora lá, brincando lá, a turma da igreja, aí os caras vai, senta, eu estou cansado, vamos descansar um pouquinho aqui. São jovens. Coloca um jovem aqui numa vigília a noite todinha para ir de 9 da noite até as 6 da manhã. Quando der 6 horas, estão tudo mortos. O jovem está no vigor da sua força, na plenitude da sua fisiologia, mas até eles se cansam. Mas ele está mostrando aqui que aqueles que esperam em Deus renovam suas forças. Correm, não se cansam. Sobem com asas como águia, caminham e não se fatigam. É uma promessa. Muitas vezes, irmãos, eu sei que acontece com vocês, isso aqui acontece comigo, nós somos seres humanos normais, a vida é difícil. E tem tempo para tudo nessa vida, Eclesiastes 3. Tempo para tudo. Tem tempo de alegria, mas também tem tempo de choro. Tem tempo de vibrar de alegria, mas também tem tempo de prantear, de chorar. O que é diferente. Um chorinho e um sorrisinho. Pulos de alegria e prantos. Tem tempo de afastar, tem tempo de abraçar. A vida é assim. E muitas vezes esses momentos, esse efeito sanfona, essas incertezas da vida, nos levam ao cansaço. E a gente não tem de onde tirar força em nós mesmos. E a promessa aqui é: o Senhor fortalece você.
Quantos anos o Senhor ainda vai demorar? Será que nós vamos ficar velhinhos? Será que Jesus vai vir daqui a 1 ano? Será que todos nós vamos morrer e essa geração vai passar e ele não vai ter vindo? E se isso acontecer? Você está preparado para esperar o Senhor mais 10, 20, 30 anos? Aqui o segredo. Esperar no Senhor. Nós temos celulares. Todo mundo aqui eu acho que tem celular. Quem não tem mais já viu. Todo mundo sabe como é. Os pauzinhos da bateria vão... Quando está lá no último, a gente olha, opa, está precisando o quê? Pegar o celular e ligar. Aí a energia que vem... O apóstolo Paulo em Efésios 6,10 diz assim, ó, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós somos os celulares. Deus é o nosso carregador. É nele que nós encontramos a força para suportar mais esse ano as adversidades, os problemas. O mundo está difícil. Ser cristão está cada vez mais difícil. O Congresso está cheio de leis. Vão proibir fazer culto de rua. A lei da mordaça. Vão proibir você testemunhar, falar na escola, falar sobre religião na escola. Tudo está se preparando aí para leis cada vez mais contra nós. E vai ficar cada vez mais difícil. Fortalecer no Senhor. Só nele. Confiança? Só nele. É claro que Deus usa pessoas para nos ajudar. Minha família foi minha mãe, uma pessoa incrível. Me ajudou na época do seminário. Essa igreja aqui me ajudou durante todo o meu seminário. Isso tem uma dívida enorme com essa igreja. Muitos de vocês nem estavam nascidos ainda. Mas, irmãos, a nossa maior confiança deve estar nesse Deus. Essas provas que ele dá aqui, de conhecimento ilimitado, poder inesgotável, consolo, preocupação conosco, fortaleça-se nele. Espere a conversão do seu marido nele. Espere a conversão da sua esposa nele. Espere a restauração do seu filho nele. Espere a melhora do seu casamento nele. Espere o seu revigor espiritual nele. Porque ele promete, sabe, olha para você e sabe tudo o que você está passando. Então, que Deus abençoe a tua vida. Fortaleça teu coração, que essa mensagem possa te ajudar realmente. Depois leia, chega em casa, vá ler. Ou amanhã, quando você acordar no seu devocional, leia de novo Isaías 40. Procure se fortalecer, meditar, tirar outras aplicações da passagem. E que Deus tenha misericórdia da sua vida e da minha. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, ó Deus, por tamanha grandeza. É até incompreensível para nós, porque nossa mente é tão finita, tão limitada, Senhor. Mas naquilo que é possível a gente entender, nós conseguimos contemplar, Senhor, um pouquinho desse teu poder, dessa tua grandeza, dessa tua inteligência, da tua força, aquilo que é suficiente para nós confiarmos. Eu te suplico, abençoa cada um de nós, revigora as nossas forças mais esse ano, a cada dia. Quanto mais o tempo passa, mais nós precisamos, porque vamos ficando cada vez mais limitados, Senhor. Mas nós nos regozijamos e nos orgulhamos, nos alegramos, porque Tu és intocável. Tu és, Senhor, que detém todo o poder, o conhecimento, o controle, e nós Te louvamos por isso. Eu te peço, pelas pessoas que estão aqui, estão passando por intensas dificuldades, que essa mensagem venha, Senhor, ao encontro das suas necessidades. Ela venha confortar os seus corações e dar ânimo para continuarem esperando em Ti, meu Deus. Mas a verdade é que todos nós precisamos do Senhor. Eu queria perguntar se há alguém aqui essa noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo. Gostaria de servir a esse Deus. De repente você vivia na mesma situação que eu, adorando ídolos ou sei lá o que, vivendo uma vida fora do padrão desse Deus. E você gostaria de entregar-se a Cristo. Confessá-lo publicamente. Reconhecê-lo como Senhor da sua vida. Há alguém?
Por favor, manifeste-se. Você pode ficar em pé ou levantar uma mão para que eu possa conversar com você, sei lá, te instruir para alguém que possa te ajudar em um discipulado. Há alguém aqui, por favor? Manifeste-se. Ok, nós vamos então encerrar essa oração. Deus, te louvamos. Eu entrego essa igreja nas tuas mãos, Senhor. Pedindo que o Senhor abençoe o relacionamento da igreja com o pastor e vice-versa. Que o Senhor dê amor a cada um deles, um pelo outro. Que o Senhor faça com que essa igreja venha brilhar aqui em Aquiraz, a tua luz, como foi lido na passagem de Pedro. Que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus no dia da visitação. Que essa igreja possa viver isso, meu Deus. Abençoa cada alma aqui, cada pessoa aqui. Eu entrego a Ti no nome de Jesus. Amém.